Olá, boa noite. A gente começa o TN2 falando dos ataques criminosos no bairro Ibis, em Vila Velha. Um homem apontado como segurança do tráfico no bairro está preso, viu? Há 3 meses, os moradores e comerciantes da região estão vivendo em meio ao fogo cruzado. O relógio não marcava nem 7 da manhã quando esse ataque aconteceu na região conhecida como Favelinha do Ibis, em Vila Velha. A quantidade de disparos chama a atenção. 2 dos atiradores estão numa motocicleta. O registro foi feito no dia anterior à prisão de um homem que teria envolvimento com o tráfico na região. Um homem de 35 anos que foi apontado como segurança do tráfico do bairro do Ibis, aqui em Vila Velha, foi preso no domingo. Segundo o serviço de inteligência, ele estava numa casa abandonada ali na região e a equipe da Força Tática foi até o local. Contra esse homem já há passagens pela polícia. Ele já tem passagem por tráfico de drogas, porte ilegal de armas e também é investigado por um homicídio. Assim que a equipe da Força Tática chegou, o homem ainda jogou essa arma no telhado de uma casa vizinha. A pistola, 9mm e munição foram apreendidas. As ocorrências se multiplicam nessa região de Vila Velha e quem fica no fogo cruzado são os moradores. Apesar do nome Favelinha do Ibis, quem vive por aqui conhece o local por Comunidade São Vicente de Paula. Antes dos disparos que assustaram a todos no sábado, um outro ataque na sexta-feira acabou com um homem e uma mulher baleados. Na situação, o homem de 23 anos foi dado como morto por uma equipe do SAMU, mas assim que a Polícia Civil chegou ao local, constatou que ele ainda estava vivo. Ele foi socorrido e acabou morrendo no hospital. Nos últimos meses, mais ocorrências. Em setembro, um grupo armado causou terror na região. 2 homens de 18 e 23 anos acabaram mortos a tiros. Uma mulher de 26 anos também acabou baleada nas pernas. Em outubro, mais um ataque. As cápsulas no chão dão a dimensão do ocorrido, onde uma mulher acabou ferida com 3 disparos. E no final do mês passado, uma adolescente de 14 anos foi baleada 5 vezes. Um rapaz de 16 foi atingido com um tiro nas costas por homens que passavam atirando no local que seria um ponto de venda de drogas. A suspeita é que os traficantes do bairro Boa Vista seriam os responsáveis pelos ataques. 3 meses consecutivos de ataques, de disparos, de medo. Olha só, gente, o que aconteceu em Linhares, no norte do estado. Um homem discute com a atendente e, em seguida, empurra tudo que está no balcão em cima dela. Ele teria feito o pagamento da conta via Pix. Depois, pediu para pagar apenas o que havia consumido. Mas ele ficou revoltado quando a atendente disse que não poderia cancelar o pagamento, que já foi feito. Ele ainda teria feito ameaças de morte antes de deixar o local. A atendente foi socorrida com um corte no rosto. Precisou levar alguns pontos, mas está bem. Que absurdo, né, gente? E olha só, a gente vai continuar falando do mesmo tema, porque uma mulher foi estuprada em Cariacica. Esse crime teria sido praticado dentro de um vestiário abandonado no bairro Alzira Ramos. Essa senhora na calçada está desacordada. Não tem mais forças para reagir à violência que sofreu. Ela teria sido vítima de violência sexual que aconteceu no bairro Alzira Ramos, em Cariacica. O estupro teria acontecido durante a noite, dentro desse vestuário abandonado do campo que fica no bairro, local onde foi encontrado sangue e uma camisa masculina, que pode ser a do agressor. De acordo com os moradores, a mulher teria andado por cerca de 100 metros, passado por todo o campo, muito ferida, brutalmente espancada, estuprada, até que sem forças ela acabou caindo aqui, desacordada, chamando a atenção dos moradores. Curiosamente, a mesma camisa que foi encontrada pelos moradores e pela polícia lá dentro do vestiário foi a utilizada para tampar a mulher até a chegada do socorro e que pode ser a camisa que o agressor estivesse vestindo. Testemunhas contaram que a informação é que a mulher teve introduzido em suas partes íntimas um objeto. Pelo que se viu, ela foi violentada. Ela foi violentada e teve uma chave introduzida nas partes íntimas dela. Ela estava num bar próximo da região aqui, ingerindo bebida alcoólica e, em determinado momento, saiu.
foi relato dela, então agora cabe às autoridades fazer a apuração do caso. A mulher ficou na calçada até que foi resgatada pelo SAMU e levada, segundo os moradores, até o Hospital São Lucas. O fato que aconteceu aqui aumenta uma preocupação antiga deles. Há anos eles lutam para resolver a questão do vestiário abandonado. Ele está assim e fica bem ao lado de 2 escolas. Esses tempos atrás, teve vários noias aqui, nós pedimos para se retirar por estar atrás de uma escola e policiamento passa, mas não é suficiente. Olha, gente, a Prefeitura de Cariacica diz que o campo fica em uma área particular e que cabe aos proprietários tomar providências em relação ao vestiário. Agora, tem que cobrar, né? Tem que notificar também. Já a Polícia Militar diz que faz o patrulhamento constante na região. E olha, continua preso o motorista de aplicativo acusado de assediar sexualmente uma passageira. O suspeito passou a mão na perna da vítima, mas a jovem conseguiu trancar esse homem dentro do carro. O homem de camisa preta é Ademildo Aires Schiffer, motorista de aplicativo de 44 anos, preso pela Polícia Militar em Cariacica, após importunar sexualmente uma passageira. A auxiliar de cozinha de 22 anos foi assediada pelo motorista durante uma corrida. A vítima saiu do trabalho por volta da meia-noite. Ela pediu por meio do celular uma corrida da Praia da Costa até Cariacica, um percurso de pouco mais de 18 quilômetros. Assim que o motorista de aplicativo chegou, ela entrou e se sentou no banco do carona, na frente. Bastou ele dar partida no carro para que as investidas dele começassem. Ele começou a passar a mão na minha perna, ele falou bem assim pra mim que perguntou se eu não queria ir na casa dele, que ele queria me fazer uma massagem. Ele ficava insistindo muito pra mim ir na casa dele. E você falou o que com ele? Eu falei não, que eu tava cansada. Quando tava perto de chegar em casa, ele falou bem assim, que era tudo uma brincadeira. Ele achou que por eu ter sentado na frente que eu queria namorar com ele. Além de importunar a passageira, o motorista teria mudado a rota da viagem. Com medo, a auxiliar de cozinha pediu ajuda à família. Eu achei que ia morrer, porque ele estava mudando a rota, eu não sabia o que ele queria fazer. A única coisa que eu consegui fazer foi mandar mensagem para minha mãe. A única coisa que eu consegui falar para ela foi assim, mãe, me espera na rua, não posso falar. Estava com muito medo. Eu falei assim, foi a hora que eu comecei a orar. Quando finalmente o motorista de aplicativo chegou no endereço da auxiliar de cozinha, ela viu que aqui na rua a mãe e o padrasto dela a aguardavam. Assim que ele parou o carro, ela foi na ignição e puxou as chaves. Saiu correndo de dentro do veículo. Quando ele parou, eles já foram para a beira do carro. Aí o namorado da minha mãe agarrou ele pelo pescoço, bateu nele e eu consegui sair do carro. Eu também bati nele. Aí foi a hora que eu tranquei o carro, foi ele lá dentro. Ele estava normal, ele estava lá de boa. Traumatizada, a vítima diz que agora está com medo de voltar a andar com carro de transporte por aplicativo. Eu acho que não vou voltar, não. Vai ser difícil agora, porque ele sabe meu endereço na minha casa e sabe o meu trabalho. Então, eu tô com medo. Trauma total, né? Olha, gente, uma mãe encontrou um laboratório de drogas na casa do filho. Isso foi em Viana. Matheus Ferreira Rocha, de 24 anos, havia sido detido por conta do tráfico. A mãe foi até a casa do jovem, em Vila Betânia, para buscar os documentos dele e lá foi surpreendida. No local, havia mais de 40 mudas de maconha, termômetro, medidor de pH, adubo e luz própria para plantas. Todo esse material aí foi levado para a delegacia de Cariacica. Pausa rápida e na volta você vai ver as buscas por padrasto e enteada que desapareceram depois de um mergulho no rio. A gente volta rapidinho, não sai daí não. Continuam as buscas ao padrasto e enteada que desapareceram ao entrar em um rio em Alegre. A família estava se divertindo à beira do rio Itapemirim quando os dois resolveram entrar na água. Rita Ferreira, de 9 anos, estava nos ombros do padrasto Dejane Oliveira quando a correnteza começou a puxar os dois. O homem e a criança acabaram arrastados e desapareceram. A mãe da garota, de 37 anos, e a outra filha entraram, claro, em desespero. Os bombeiros fizeram buscas ao longo do dia com mergulhadores, drone e também utilizaram embarcações, mas as vítimas, infelizmente, gente, ainda não foram localizadas. Os trabalhos serão retomados amanhã.
E olha, para muita gente já é feriado, viu? O movimento nas estradas aumenta e só no fim de semana, 7 pessoas morreram em acidentes nas estradas capixabas. A polícia está fazendo um alerta para a responsabilidade de quem assume a direção, principalmente na volta para casa. O feriado nem acabou e 7 pessoas já morreram em acidentes pelas estradas aqui do Espírito Santo. Em Linhares, norte do estado, as vítimas eram Jadir Domingos, de 57 anos, e a esposa dele, Duana Farias, de 29. Eles estavam no Gol, que teria invadido a contramão e batido de frente com uma carreta. A cena se repetiu em Nova Venécia. Um homem e uma mulher também morreram no acidente na ES 220. A batida envolveu uma carreta e um carro de passeio. Mais 3 pessoas se feriram, entre elas 2 crianças. Também teve acidente na zona rural de Barra de São Francisco, noroeste do estado. Uma senhora de 61 anos morreu depois que um carro invadiu a contramão e atingiu o veículo em que ela estava. Em Aracruz, mais 2 pessoas morreram. O carro onde elas estavam bateu numa árvore e depois num poste. A polícia militar foi acionada e constatou que havia mais 3 pessoas no veículo, entre elas uma adolescente de 17 anos. Os feridos foram levados para o hospital da região. O feriado leva muita gente para a estrada, aproveitar passeios e viagens. Mas isso também aumenta a insegurança no trânsito. E a principal causa de acidentes é a imprudência do motorista. O fluxo de veículos ele aumenta devido ao feriado, mas os problemas eles permanecem, né? Estando no feriado ou não. Está muito relacionado à imprudência. Aos motoristas, vale lembrar que a volta para casa requer cuidados. Aquele condutor que insiste em exceder a velocidade da via, em forçar a ultrapassagem, em ultrapassar na curva. Essas condutas, elas são extremamente perigosas. Evite, não faça, porque você está se arriscando muito, arriscando não só a você, mas a sua família. E mesmo que você não esteja sozinho no carro, eu imagino, alguém te espera em casa. Então é importante que você tenha essa consciência. Alerta super importante, né? Olha, vamos mudar um pouquinho de assunto. O secretário de Saúde do Estado testou positivo para a Covid-19. Por meio de uma publicação no Twitter, o secretário confirmou o diagnóstico. Nésio Fernandes afirmou que, além dele, a filha Anitta, de 4 anos, também testou positivo. O secretário informou que eles estão cumprindo o isolamento e foram vacinados. Essa é a 3ª vez que o secretário é diagnosticado com a doença. O Estado vive um aumento de casos positivo de Covid depois da chegada da subvariante da Ômicron, a BQ1. Na última semana, o número de casos confirmados aumentou 4 vezes. E olha, gente, hoje é o Dia Mundial do Diabetes. A data faz um alerta muito importante sobre os cuidados com a doença, que atinge a mais de 320 mil capixabas, segundo a Secretaria de Saúde. Essa aí jogando esse marmanjo no chão é a nutricionista Júlia. Ela tem 31 anos e convive com a diabetes tipo 1 há 5 anos. Ela descobriu a doença já adulta. Foi um baque, mas eu não acho que tenha sido um baque tão forte, né? Eu já era estudante de nutrição quando eu descobri, então assim, eu já sabia onde procurar as informações que eu não sabia, já tinha estudado sobre diabetes, eu tinha apoio dos meus professores. E foi um pouco mais difícil, assim, para minha família, né, explicar tudo isso. A nutricionista carrega esse aparelhinho. É uma bomba de infusão de insulina automatizada, que custa, em média, R$30 mil. O equipamento e todo o tratamento de Júlia é custeado pelo SUS. As primeiras medicações que eu usei, todos os insumos, né? Seringa, fitinhas de medir, a própria insulina. De primeiro eu já consegui tudo no posto de saúde, né, pela prefeitura municipal. E aí eu fui procurando me informar e eu soube que as outras insulinas, que são insulinas mais modernas que tem no mercado, elas também estão disponíveis pelo SUS. Então esse tratamento que ele é mais específico, ele é pelo governo estadual. Assim como Júlia, pelo menos 270 mil pessoas têm diabetes no Espírito Santo. O tratamento é feito por meio de hábitos saudáveis, podendo ou não demandar insulina e remédios. Por isso, é preciso ficar atento a sintomas e também manter os exames em dia. A insulina é como uma chave
que apresenta glicose para as células. Então, quando a insulina não consegue agir, por um motivo ou por outro, a glicose fica alta no sangue. E os sintomas disso são muita sede, perda de peso, muita vontade de urinar, embaçamento na vista, uma confusão mental. Mas, na grande maioria das vezes, como isso acontece de forma muito insidiosa, os sintomas são discretos ou podem até mesmo existir em pacientes assintomáticos com a glicose alta. O Robson é comerciante e mudou completamente o estilo de vida após saber que tinha diabetes tipo 2. Ele acabou descobrindo a corrida como uma nova paixão. Eu consegui colocar atividade física como rotina no meu dia a dia, né? A alimentação, algumas coisas tive que mudar, questão até da saúde, né? Açúcar, por exemplo, com o tempo fui aprender a tomar um café sem açúcar, conhecer outros gostos que ela entrou bem no meu cardápio, mas o principal foi a atividade física. Os fatores de risco para o diabetes tipo 2 são a obesidade, o sedentarismo, o uso abusivo de álcool, o tabagismo, história familiar de diabetes. E se eu tentar rever os meus hábitos, muitas vezes com uma prática regular de exercício, uma alimentação mais saudável, rico em fibras, para que a gente possa ter um gerenciamento melhor do nosso peso, sim, a gente consegue prevenir ou adiar o aparecimento da doença. Os diabéticos precisam fazer a manutenção recorrente da glicose e muitos fazem uso de insulina. Isso os leva a lidar com o preconceito de muita gente. Então, a gente precisa, sim, quebrar o estigma para que ele se sinta à vontade de usar a insulina, por exemplo, no restaurante, na escola, no ambiente de trabalho, tendo em vista que, na grande maioria dos casos, a gente precisa usar a insulina mais de uma vez ao dia. Tem que se alimentar certo, tem que se hidratar, tem que tomar seu remédio. Cuida direitinho, consulta seu médico, que você vai descobrir que a sua vida é normal e você vai viver, e vai brincar e vamos embora. Agora é rumo ao 100. Isso aí, né? Tem que se cuidar. Esse atendimento inicial, gente, é feito nas unidades básicas de saúde. Se necessário, o paciente é encaminhado para o atendimento especializado. A seguir, a gente fala da tradição capixaba, que foi tema de questão das provas do Enem, tá? Os detalhes no retorno do TN2 é um instante só. TN2 de volta. A história das tradicionais paneleiras de goiabeiras foi abordada na prova do Enem 2022. A questão fez parte da prova de linguagens, que contempla disciplinas como História e Geografia. Teve como base um artigo da professora da UFES e doutora em Educação, Marta Tristão. Nela são apresentadas informações sobre a história da produção da panela de barro e como que ela é o ícone, né, da culinária capixaba. Também mencionou que a tradição de origem indígena é passada de mãe para filha há 400 anos, mas sofreu influência de outras culturas, como a africana e a portuguesa. Essa foi a segunda vez que as paneleiras apareceram na prova do Enem, a outra foi em 2014. 62 mil estudantes se inscreveram para o Enem aqui no estado, mas 17 mil não fizeram o teste. A segunda etapa acontece no próximo domingo. Boa sorte para todo mundo. Olha, excelente noite para você e até amanhã no TN1, tá? Tchau, tchau.